Amigos do canal, vamos para o estudo de mais uma lição da nossa revista Lições Bíblicas, edição especial, Jovens e Adulto, que tem como tema central os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. E a lição que nós estamos estudando hoje, lição 5, Zorobabel recomenda a construção do templo. Nós lembramos que na última lição nós estávamos estudando sobre os opositores que se opuseram ao início da construção do templo, né? Houve uma paralisação e agora, passados 15 ou 18 anos, como queiram, nós estamos agora, por conta de profecias que foram proferidas, estimulando o povo a reconstruir o templo, agora nós vamos estudar exatamente esse ponto importante que é o momento da retomada da reconstrução. E aqui no textuário nós temos o seguinte: ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Ageu 2, 10 e 18. Verdade prática: sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. A leitura bíblica em classe está em Esdras 5, 1 e 2, Ageu 1, 1, 12, Zacarias 4, 6, 10. O texto de Esdras 5:1 diz: E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. E o 2 diz: Então se levantou Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. No início dessa lição, nós temos 4 personagens que já têm sido falados ao longo das nossas lições anteriores. São elas: Zorobabel, Josué, sumo sacerdote, Ageu e Zacarias. Evidentemente Esdras e também Daniel lá no início, mas Daniel, Esdras também são bastante conhecidos nossos. Mas antes de nós adentrarmos a lição, eu vou fazer já para vocês uma apresentação de cada um desses personagens que fazem parte da história que estamos estudando hoje, que tem ensinamentos para os dias atuais daqueles que servem a Deus. Então, começando com Ageu. Quem foi Ageu? Ageu, que significa festivo. Pouco se sabe de Ageu. Pouco se sabe de Ageu. Pouquíssimo mesmo. Então diz aqui o seguinte: muito pouco se conhece do profeta Ageu. Deus suscitou os 3, Ageu, Zacarias e Malaquias, para profetizarem entre os 43.260 israelitas que voltaram depois dos 70 anos do cativeiro em Babilônia. As circunstâncias são registradas nos livros de Esdras e Neemias. Se Ageu viu o primeiro templo antes de destruído, como se subentende de Ageu 2:3, era velho quando profetizou. Era homem de tremenda fé. Jamais houve quem profetizasse em tempos mais críticos. Foi movido por Deus para despertar a consciência do povo, para repreendê-lo e para estimulá-lo a reconstruir a casa de Deus. Seu ardor proferiu efeitos, prosseguindo os judeus a reedificação do templo no mesmo ano de 520. Foram relançados os alicerces. 4 anos depois, no 6º ano do reinado de Dário, o templo foi acabado e consagrado. Então, esse foi
Ageu. Ageu é pouco conhecido, não temos uma biografia mais extensa dele, não temos uma informação maior sobre a sua origem. E agora nós vamos estudar, vamos conhecer Zacarias, ou melhor, Josué. Josué, ou Jesua, também é um sacerdote que pouco se fala, de quem pouco se fala, né? Sumo sacerdote que foi restaurado, vamos dizer assim, resgatado por Deus, posso usar esse termo, para assumir a direção do culto que os israelitas, os retornados do cativeiro, deveriam prestar ao Senhor. Então também não se tem muitas informações sobre Jesua ou Josué, como queiram. E depois nós vamos então para Zacarias. Quem foi Zacarias? Conforme diz aqui a enciclopédia, pequena enciclopédia bíblica de O.S. Boyer, nós temos aqui uma informação que diz: Zacarias nasceu talvez na Babilônia, era filho de Baraquias, neto de Ido, da tribo sacerdotal. Veio de Babilônia, sendo ainda jovem, com Zorobabel e Josué. Principiou a sua missão de profeta cerca de 2 meses depois de Ageu. Continuou a profetizar durante 2 anos, e ao seu zelo, junto com Ageu, se deve em grande parte à reedificação do templo. E por fim nós vamos a Zorobabel. Quem foi Zorobabel? Zorobabel, nascido em Babilônia, filho de Salatiel, neto do rei cativo de Judá, Jeconias, restaurou o culto verdadeiro em Jerusalém, a sua grandiosa obra, a reedificação do templo, chamado pelos historiadores o Templo de Zorobabel. Seu nome aparece na genealogia de Cristo. Então, Zorobabel era da descendência de Davi, evidentemente, se Cristo está na descendência, se a genealogia de Cristo ela chega até Davi, Zorobabel era da linhagem real, foi ele que, por ordem do Senhor, que disse que quem começou terminaria, né? Nós vamos ver isso aqui, e Zorobabel, então, reconstrói esse templo, orientado pelo Senhor, depois de um desânimo, depois de uma paralisação de muito tempo, ele teve forças para se levantar e conduzir essa reconstrução. E agora nós vamos entrar, então, efetivamente na lição, que eu pretendo que seja bastante dinâmica para que não canse, né? Para que a gente não canse. E nós vamos então para a introdução. Nesta lição estudaremos como Deus, depois de a construção do templo ter ficado paralisada por 15 anos, enviou socorro através do ministério de 2 profetas, Ageu e Zacarias. Deus suscita profetas, Ageu e Zacarias. Deus levantou 2 profetas. Então nós vemos aqui, primeiro veio Ageu e depois levantou-se Zacarias. Não vieram atendendo o convite de líderes de Jerusalém, mas o Deus dos céus os enviou. Chegaram de surpresa em Jerusalém e ali entraram em contato com os líderes e também com o povo judeu. Veja bem, é interessante nós observarmos já nesse início aqui, tópico 1.1, essas pessoas elas foram, vamos dizer assim, eu não vou falar fustigadas, mas elas foram induzidas por Deus, foram levantadas por Deus para ir levar aquele povo que estava vivendo uma situação bastante deprimente, para que eles se levantassem e pusessem em ação algo que já havia sido profetizado, que já deveria estar em andamento, se não terminado, porque nós vamos ver que depois eles terminaram em tempo recorde a reconstrução desse templo, né? E que, se nós pararmos para observar, aquele primeiro mandado de paralisação da obra pode ter sido uma determinação equivocada do governante da Pérsia. Porque nós vamos lembrar que determinações persas, elas não poderiam ser revogadas.
Você vai ver isso lá em Daniel, quando Daniel foi jogado na cova dos leões. E o rei vai dizer exatamente isso, que uma ordem persa, uma lei persa, uma determinação persa não poderia ser revogada. Então, se nós voltarmos no tempo, vamos perceber que aquele mandado de suspensão da obra foi um mandado equivocado. Mas por que foi equivocado? Porque não fizeram como foi feito nessa segunda vez, né? Mandaram buscar nos anais, nos escritos históricos do Estado, do governo persa, o que havia sido determinado lá atrás com relação à reconstrução do Templo de Jerusalém. E aí se descobriu que sim, havia uma determinação de Ciro para que eles reconstruíssem o templo. Então, nós observamos aí que foi preciso que esses sacerdotes, esses profetas, fossem levantados por Deus para levar esta mensagem e assim promover o estímulo, o ânimo, principalmente do líder, que era Zorobabel, né? Ao longo da lição nós vamos observar isso. Então veja aqui, chegaram de surpresa, né? Foram diretamente aos líderes. Vejamos, Zorobabel, o líder político, recebeu uma mensagem pessoal de Deus, conhecedor da insuficiência espiritual de Zorobabel e sabendo que este não tinha mais nenhum vigor para tentar modificar. Aqui você percebe que há uma informação de que supostamente, possivelmente, Zorobabel não estava mais animado. E aí eu gosto sempre de contextualizar, né, trazer para os dias atuais. Quanto de nós que somos líderes responsáveis por dirigir igrejas, muitas vezes nós não nos sentimos também desestimulados, né? Nós não sentimos desestímulo, falta de ânimo, de vontade. Muitas vezes nós nos prostramos e não temos coragem mais de levantar. Muitas vezes nós íamos muito bem na obra, mas alguma coisa aconteceu e que nos desestimulou e nos fez prostrar e nos fez desistir. Mas aqui nessa lição você observa que Deus levantou pessoas que se colocaram à disposição dele para estimular outros, para que esse outro levantasse ainda outros, para que uma grande obra fosse realizada e fosse terminada, né? Terminada no sentido de concluída, né? Concluída, ou seja, para que o templo estivesse ali e o culto a Deus tivesse um lugar para o qual as pessoas acorreriam, no sentido de buscar a adoração ao Deus que era aquele a quem eles deveriam adorar. E essa mensagem ela vai revigorar, ela vai trazer vigor, vai trazer ânimo para Zorobabel, né? Nós vemos exatamente isso. Ele vai dizer aqui, ainda na continuação da lição, a mensagem de Deus veio sob a forma de uma visão de Zacarias, que havia recebido. Deus lhe mostrara um castiçal com 7 lâmpadas. O óleo que as lâmpadas precisavam tinha que fluir através de canos ligados a um vaso de azeite que ficava acima. O vaso de azeite, sua vez, estava em contato com 2 oliveiras. E o recado de Deus, eu não gosto desse termo recado, eu tenho para mim usar esse termo recado. É uma palavra assim que não tem muita força, né? Eu prefiro dizer que foi a mensagem, a ordem de Deus, o chamamento de Deus. Eu não uso esse termo recado de Deus, eu não mando recado para ninguém. Eu não compartilho desse tipo de palavreado, recado. Recado é uma coisa que é uma coisa assim informal, não tem muita validade, pode ser válida, pode ser verdadeira, pode não ser. O fato é que Deus mandou uma mensagem para Zorobabel. Então, a mensagem de Deus para Zorobabel foi, não por força nem por violência. As dificuldades que pareciam montes grandes de Zorobabel seriam como uma campina. Ou seja, Deus garantiu que aquele que havia começado, isso é muito bonito, né? Aquele que havia começado aquela obra, ele terminaria. Aí qual é a mensagem para mim e para você? Se Deus disse para você, tem uma obra para você realizar, e é você que vai concluir, assuma aquilo que Deus está dizendo, faça aquilo que Deus está mandando. Porque se Ele está mandando, Ele vai garantir a conclusão, Ele vai garantir que tudo acorra para o bem da conclusão daquilo que Ele quer que você faça. Para Josué, o sacerdote, a mensagem de Deus foi perdão, né?
Foi perdão. Deus lhe disse que havia feito passar dele toda a sua iniquidade. Então, se havia uma acusação contra Josué, né, se havia alguma acusação contra Josué, Deus diz para ele, olha, eu estou passando, permitindo, perdoando as tuas iniquidades. Muda as vestes, muda o teu comportamento, muda os teus modos, porque agora tu estarás ao meu serviço. Fica claro aqui que Deus não aceita que os seus obreiros vivam de qualquer maneira, né? Muitas pessoas misturam as coisas de Deus com as coisas do mundo. Eu tenho um pensamento comigo que se você foi chamado para fazer a obra de Deus, faça a obra de Deus. Se você foi chamado para servir a nação em favor do povo, sirva em favor do povo, mas não misture as coisas. Certamente um dos lados vai ser prejudicado. O bom entendedor entenderá a minha mensagem, né? Crente precisa, se ele foi chamado para fazer a obra de Deus, vai fazer a obra de Deus, vai administrar a obra de Deus. E aí Deus chamou aqui Josué e disse para ele, olha, se você estava em pecado, se você cometia coisas que eram contrárias àquilo que de você eu esperar, porque você é sumo sacerdote, eu estou perdoando, estou te dando uma oportunidade. E Deus sempre nos dá oportunidades. E depois vem a mensagem ao povo, né? A mensagem ao povo é a seguinte, olha, o que está acontecendo com vocês, os prejuízos que vocês têm tido, é por conta de vocês terem abandonado aquilo para o que vocês vieram. Vocês começaram muito bem, mas vocês desistiram, foram cuidar das próprias vidas. Então Deus vai, através do profeta, vai dizer para ele o seguinte, subam ao monte e vão buscar o material que se precisa para que o templo seja construído. Ele vai dizer o seguinte, exatamente isso, olha. Ageu vai dizer o seguinte, o profeta deu ao povo uma ordem estimulante, subiu o monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado. Ou seja, Deus diz para eles, é uma passagem que está no Novo Testamento. Jesus falou, preocupai-vos primeiro com aquilo que agrada a Deus, buscai primeiro o reino de Deus. Muitas vezes nós substituímos o reino de Deus pelos nossos interesses particulares. E aqui Deus está dizendo para eles, olha, deixem de cuidar das vidas de vocês. Vocês estão fazendo muita coisa e vocês estão tendo pouco resultado. Por quê? Porque a minha casa está abandonada. A minha casa não está concluída. O local onde vocês deveriam ir me buscar, deveriam se encontrar comigo, vocês não estão dando valor. Vocês aproveitaram uma oportunidade para simplesmente dizer, não vamos fazer porque é uma ordem, não vamos fazer. Então Deus diz, ide, buscai os materiais, construam e concluam a obra. Essas foram as mensagens. Então o profeta dá a mensagem, né? A mensagem para o líder, Zorobabel, a mensagem para o responsável pelo culto e para o povo que deveria se unir ao líder e ao sumo sacerdote para que tudo concorresse para o bem daqueles que queriam servir a Deus, né? Esse é o ponto importante. Nós entramos no ponto item 2, o resultado da mensagem dos profetas, né? O resultado da mensagem dos profetas. Então eles começaram a fazer a obra, os inimigos logo se levantaram. Se levantam e aí querem paralisar a obra, né? Querem paralisar a obra. Então o povo vai dizer para eles o seguinte, olha, vocês estão perguntando com que ordem nós estamos reconstruindo. Estamos reconstruindo com a ordem de Ciro, foi aquilo que eu falei lá no início, né? Estão reconstruindo com a ordem de Ciro. Ciro havia determinado, era dever deles cumprir, porque ordens persas não voltariam atrás, é o que nós entendemos, né? E aí o que acontece? Dário, ele vai agir com correção. O que ele vai fazer? Manda consultar nos anais. Ele manda consultar nos anais, nos históricos, nas anotações, né, dos escritos do Estado, do poder que mandava naquele momento. E lá ele descobre, realmente, um governante antes de mim determinou a reconstrução. Um governante antes. Então vieram os escrivães e disseram para Dário, né, estão permitidas a eles a retomada das obras lá em Jerusalém, do templo deles.
E então só coube a Dário confirmar, ou seja, ratificar o que já havia sido autorizado lá no passado. E no item 3, o impulso espiritual dado pelos profetas continuou dominando os construtores até a conclusão da construção. Ou seja, esses homens que estavam a serviço de Deus para profetizar, para estimulá-los, eles não trouxeram a mensagem e se retiraram, foram embora. Nossa função é ser boca de Deus. Não. Eles ficaram ali com o povo, estimulando, ajudando, certamente também ajudando na reconstrução, né? É muito fácil chegarem os profetas na igreja dizerem o que se tem que fazer. Muitas vezes chegam profetas, chamados profetas, porque esse ministério profético, hoje em dia nós não podemos dizer que existe no Novo Testamento, no tempo da graça. O que nós temos são dons de profecia, e a profecia principal, a mais importante, é aquela que está no livro sagrado, está na Bíblia Sagrada. É a partir daqui que nós vamos ministrar profecias já escritas para o povo, se em obedecendo-as seremos, né, bem-aventurados, seremos bem-sucedidos. Então, não agiram como supostos profetas nos dias atuais agem. Muitas vezes chegam nas igrejas e começam a dar profetada para todo lado, vão embora e a igreja fica com uma confusão tremenda e o pastor que tem que resolver, né? Esses aí não eram servos de Deus, foram levantados por Deus para estimular o povo, para suscitar ao povo a disposição de fazer a obra do Senhor, né? E aí nós vamos ver o seguinte: e acabou-se a casa. Que grande bênção e despertamento dado por Deus ao rei Ciro, propagou-se e agora, com a ajuda dos profetas, né, foi renovado e levado a resultado glorioso. Toda a honra e toda a glória somente sejam dadas ao Senhor. No tópico 2, nós encontramos um assunto relacionado à atividade profética, né? O ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. E aí ele vai dizer que uma manifestação, ou seja, Deus levanta os profetas que levam a mensagem às pessoas exatamente direcionadas, interessadas no assunto, para dizer para elas: vocês, cada um tem uma responsabilidade, cumpram a responsabilidade. E aí nós vamos ver aqui, ele vai falar sobre várias manifestações de pessoas que foram levantadas por Deus para exercer grandes obras e grandes feitos sobrenaturais. Ele vai falar de Moisés, né? Moisés foi aquele que, guiado por Deus, tirou Israel do Egito, fez o Mar Vermelho se abrir. Quando ele levantou sua mão, o povo venceu uma grande batalha, ele foi vencedor de muitas batalhas. Deus agia sobrenaturalmente na vida de Moisés, né? Fazia grandes feitos, né, na vida de Moisés. Vamos ver Elias também, que foi outro profeta que lutou contra uma nação idólatra terrível. Nós falávamos dele recentemente, quando ele vai no embate espiritual tremendo no Monte Carmelo, e ele vence aquela batalha. Não é ele que vence, é Deus que vence através dele, né? Deus que levanta esses homens e faz com que essa batalha ela seja vencida. E aí nós vamos ver aqui manifestações sobrenaturais no Novo Testamento. Quando o Espírito foi derramado em sua plenitude, os dons espirituais começaram a entrar em ação e passaram a ser a própria preparação divina para o ministério. Os apóstolos eram revestidos desses dons, meio divino para a conversão de muitas almas. O apóstolo Paulo, enriquecido por Deus com muitos dons, escreveu para o evangelista Timóteo, representante da segunda geração, uma mensagem de exortação: não despreze o dom que é em ti. Evidentemente que nós vamos olhar aqui para essa questão do ministério profético, que era que Deus levantava determinados homens para trazer mensagens ao povo, né? Trazer mensagens de exortação, de estímulo, mensagens diversas. Eles eram homens que estavam a servir o Senhor. Você vai ver que uma certa feita Elias ele vai reclamar com Deus: Senhor, só eu fiquei. Ele vai dizer: não, Elias, não foi só você. Eu já até falei sobre isso recentemente. Então, eles eram levantados e eles pagavam um preço muito alto.
eles tinham que viver fugindo, porque eles não omitiam aquilo que Deus mandava eles falar. Eu sempre me lembro de Micaías. Né? Micaías é uma pessoa, é uma figura importante na história do Antigo Testamento. Micaías, ele é chamado por Acabe porque o rei de Judá veio para estar com ele, para uma batalha, e Micaías é convidado a dizer o que Deus faria naquela batalha, qual seria o ato de Deus naquela batalha. Enquanto todos os sacerdotes de Acabe diziam que ele sairia vitorioso, Micaías disse assim para ele: você não volta. Por conta disso, ele foi até agredido. Ou seja, o profeta, ele pagava um preço alto, pagava muitas vezes com a vida, como foi o caso de um profeta chamado profeta Zacarias, que parece que foi cerrado ao meio, né? Foi morto na casa mesmo, entre o altar e uma outra parte do templo, que se eu não me lembro, não me recordo agora, mas os profetas de hoje, muitas vezes, eles querem justamente o contrário, né? Chamados profetas, porque ninguém é dono de profecia, ninguém tem o dom de profeta. Os dons são dados à igreja, e Deus usa quem Ele quer, como quer e quando Ele quer. Então, que fique claro aqui, o profeta fulano vem pregar aqui na igreja. Equivocado, completamente equivocado. Deus pode usar a mim e a você. O que precisa acontecer para que nós sejamos usados pelo Senhor? Precisamos estar com a nossa vida no altar, na presença do Senhor. Nossa vida está correta, agradável, em santidade. A palavra fala de santidade. Tem pessoas que não gostam que a gente use essa palavra santo, ser separado. Ser separado daquilo que traz distanciamento de Deus. Né? Promiscuidade, prostituição, práticas nefastas, mentiras, enganos, falsidades, né? Desonestidade, orgulho, vaidade, soberba, todas essas coisas nos afastam de Deus. Né? Então, se nós colocarmos a nossa vida no altar do Senhor e agradarmos ao Senhor, nós estaremos habilitados a sermos usados pelo Espírito Santo, porque a palavra também não é minha, como também não era deles. A palavra é do Senhor. O Senhor usa-nos como canais para fazer o seu querer. Né? E esse ministério profético que aconteceu no Antigo Testamento, hoje nós chamamos de dons de profecia. Né? Paulo ele vai falar quando ele fala dos vários dons, né, que são para a igreja, não são dons meus, não são dons seus, né? Chamados vasos, encontro de vasos, encontro disso, encontro daquilo que a gente vê nas igrejas, coisas que me dão asco, honestamente. A igreja não precisa dessas invencionices. Né? E a Bíblia mostra isso. Nós vamos ver um profeta no Novo Testamento, o profeta Ágabo, né? Ele veio e chegou ali e disse, olha, o cinto desse aqui, era de Paulo, o dono desse cinto será amarrado lá em Jerusalém. Né? Ele trazia mensagens que eram dadas por Deus, mas aquilo era um Espírito Santo que o usava, por quê? Porque ele estava na condição de ser usado por Deus. Né? E aí nós caminhamos já para o tópico 3. Tópico 3, o ministério de profeta à luz da Bíblia. Na verdade, eu já até falei sobre isso, né? O profeta na dispensação do Antigo Testamento, o profeta na dispensação do Novo Testamento. Na verdade, eu já me antecipei. Eu falei exatamente sobre isso. Então, nós continuamos aqui. Nós vamos encontrar que quando Paulo ele diz sobre os dons, ele vai dizer, olha, procurai com zelo os melhores dons. Ele está falando aqui sobre a questão do falar em línguas, porque havia uma confusão com esse dom das línguas, né? Então as pessoas às vezes elas queriam falar línguas e causavam até tumulto na igreja, causavam escândalos. Ele vai dizer, olha, procurai com zelo os melhores dons. Mas ele vai dizer, principalmente o de profetizar. Mas esse profetizar aqui não é aquele de buscar trazer aquelas profecias sobrenaturais. Né? Aqui é você conhecer a palavra, para você ministrar a palavra, ensinar a palavra de Deus. Então nós vemos aqui sobre o profeta na dispensação do Novo Testamento, nós vemos aqui, olha, ter alguém
o dom de profecia não significa que seja profeta. Eu falei para você agora há pouco sobre isso. Existe, porém, uma diferença importante entre o ministério de profetas do Antigo Testamento e do Novo. No Antigo, os profetas eram consultados pelo povo e transmitiam-lhe a resposta de Deus. A resposta de Deus. No Novo Testamento, no Novo Pacto, todos temos acesso a Deus por Jesus Cristo. Jesus é o nosso único mediador. É, portanto, um erro doutrinário quando alguém que possui o dom de profecia procura usá-lo para responder a consultas de qualquer natureza, como casamentos, viagens, compras de imóveis, etc. Fica, neste caso, falando sozinho, porque Deus diz: não mandei os profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. É fundamental que os obreiros ensinem a igreja acerca do uso correto dos dons, inclusive da profecia. Então você percebe aqui exatamente isso, né? Pessoas que invocam para si, postulam para si o título de profeta. E aí o sujeito vai na casa da irmãzinha. Eu estava vendo hoje na Rádio Melodia, não sei se você, na sua cidade, tem a Rádio Melodia, aqui no Rio de Janeiro temos a Rádio Melodia, que alcança o Brasil inteiro. E estava falando um determinado irmão num debate, enquanto eu dirigia, escutava. Tem muita gente que vai na casa da irmã Doquinha para pedir profecia, para pedir para Deus dizer, vai consultar. Nós vemos aí aquelas... Eu não posso falar porque pode causar problema, mas existem algumas atividades, né, não da igreja, de outras atividades de seitas, que as pessoas vão lá para se consultar. Né? Mas no Antigo Testamento, os profetas, verdadeiramente, eles eram consultados. Você vai encontrar lá Samuel foi consultado por Saul para achar um animal que havia fugido da sua fazenda. Né? Davi mandava consultar os profetas, consulta para saber qual vai ser a resposta de Deus. Agora há pouco eu falei de Acabe, né? Acabe com outro rei de Israel. Agora há pouco eu falei sobre Acabe, né? Que fez aliança com Josafá. E eles foram para uma batalha. E aí Josafá vai dizer para Acabe: você não teria nenhum profeta do Senhor aí? Porque Josafá percebeu que aquelas profecias ali estavam tanto quanto estranhas. Quantas profecias estranhas no nosso meio nós encontramos hoje? Né? Tem profetas que chegam na igreja e começam a distribuir profecia para todos os lados. Eu não sou contra a profecia, não, eu sou pentecostal. Mas nos dias atuais, essa palavra pentecostal está um tanto quanto desrespeitada. Né? O movimento pentecostal é maravilhoso, mas nos dias atuais essa palavra ela foi quase que banalizada. E as pessoas fazem o que querem. Então que nós não nos deixemos levar por qualquer tipo de profecia. E aí, naquele tempo, os profetas eles eram consultados. Mas hoje não. Hoje é o Senhor que, entendendo que há necessidade de uma manifestação direta para alguém ou para um grupo, ele usa pessoas que se colocam na sua vontade, no seu querer, para dizer alguma coisa. Então, que fique claro aqui, ninguém tem o ministério da profecia. Profecia não é ministério hoje. Profecia hoje é um dom concedido por Deus a quem Ele quer, pelo Espírito Santo, a quem Ele quer, quando Ele quer e para a necessidade que Ele entender apropriada no momento. Que nós observemos isso. E aí, para fechar essa lição, nós encontramos aqui uma observação que me chamou bastante atenção na nossa revista, que está no subsídio bíblico-teológico. Profecia no Antigo Testamento, um oráculo profético ou mensagem a ser transmitida ao povo, era entendida como um peso, em hebraico massa, sobre a alma do profeta, até que ele pudesse pronunciá-lo. Também foi usada
a palavra navi ou nabi. O termo Novo Testamento é a palavra grega profeteia, que pode se referir a uma atividade profética ou profetizar, ao dom de profecia ou a profetizar e a declarações proféticas. Por que nós não precisamos hoje de ministério de profetas? De alguém que venha, a quem nós possamos ir para consultar Deus? Simples. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus, quando ele morreu na cruz, quando ele disse, Pai, está consumado, nós sabemos que a história diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Então, se eu quiser consultar alguém sobre alguma coisa relacionada à minha vida, relativa à minha vida, eu não vou consultar pessoas, eu vou consultar o Senhor. Eu abro a porta do meu quarto, eu tranco, eu vou aos pés do Senhor e digo para o Senhor, coloco diante do Senhor as minhas causas, as minhas necessidades, as minhas aflições, os meus problemas. E o Senhor diretamente me atenderá, me responderá. Então, se você tem necessidade de ouvir a voz de Deus, não fique buscando pessoas. Vá para a palavra, vá para a oração, vá diretamente ao Senhor. E a profecia do céu, ela será proferida a você, porque o Senhor, ele ouve aqueles que se curvam diante dele e que buscam a sua voz. Que Deus te abençoe.